Olá, seja bem-vindo a mais uma nossa aula do curso de Administração de Servidores Linux. Bom, nessa aula vamos estar vendo o comando de manual interno do nosso sistema. Na verdade, esse comando ele faz uma consulta no manual do programa ou do artigo que desejamos e nos traz o resultado desse programa. Então temos aqui o guia, o livro inicial do Guia Foca. Acredito que você já conheça, é um site a qual disponibiliza o manual, breve introdução do Linux, mas vamos lá. Então na página 117 do Guia Foca, ele fala sobre as páginas de manuais. Então está aqui, as páginas de manuais acompanham quase todos os programas CGU Linux e elas trazem uma descrição básica do comando, programas e detalhes sobre o funcionamento das opções. Uma página manual visualizada no formato texto único com rolagem vertical, também documentado parâmetros usando alguns arquivos e configurações. Então a utilização da página do manual é bem simples, utilizando o comando, no caso eles estão utilizando o comando man, no caso que é para consultar o manual desse programa no sistema, seguido da seção, que vamos estar detalhando isso mais à frente, e o comando que desejamos, ou o arquivo que desejamos saber o manual desse comando. Enfim, a seção, está falando aqui, a seção do manual será aberta se obtido, no caso se não desejarmos nenhuma seção, ela irá mostrar a primeira seção sobre o comando encontrado em ordem decrescente. Enfim, vamos ver agora um pouquinho mais sobre esse comando e também vamos falar um pouquinho sobre a seção. Supondo que colocamos aqui man, desejamos man para poder abrir o manual interno no sistema, ok? E vamos digitar o comando passwd. Então ele vai nos mostrar aqui o manual do programa passwd. Então está aqui, nome, passwd, altera a senha do usuário. Ok? Aqui está falando a descrição desse programa, uma breve descrição. Aqui mais detalhes e a gente podemos rolar, colocando a setinha para baixo, ou então page up, page down, conforme está no próprio Guia Foca. Aqui temos algumas opções, que page up, page down, o F rola para baixo e assim sucessivamente. A seta também, redesenha a tela, dá um refresh, pressionando R, P vai para o início da página e assim sucessivamente. Enfim, agora a opção que vamos apertar aqui, no caso seria a opção Q, para sair da página de manual. Então pressionamos o botão Q aqui no teclado e assim fechamos o nosso manual. Bom, e também aqui nos relatos referente à seção. Então o que seria essa seção? Para isso eu tenho um pequeno texto aqui que fala o seguinte: os documentos do manual são divididos em seções de acordo com o assunto abordado. As seções são numeradas de 1 a 9 a seguir. Então a seção 1, como não digitamos nada, apenas digitamos man e o comando, ele abriu a seção 1. O que a seção 1 faz? A seção 1 ele verifica o programa executável ou comando shell. No caso, o passwd, estamos nos referindo na seção 1, que é um comando shell, é um comando a qual ele nos traz a função de alterar a senha do usuário. Se digitarmos a seção 2, chamadas do sistema, funções fornecidas pelo kernel, ele vai procurar alguma chamada do sistema ou uma função fornecida pelo kernel referente ao comando digitado. Na opção 3, chamadas de biblioteca fornecida pelas bibliotecas. Na opção 4, arquivos especiais, especialmente aqueles localizados em /dev. Na opção 5, formatos de arquivos e conversões. Na opção 6, jogos, ele vai procurar, se digitarmos man6 e o nome do comando passwd, ele vai procurar algum jogo com comando, algum manual de jogo com comando passwd, a qual não temos, ok? Comando 7, pacotes macro, comandos 8, comandos administrativos e comandos 9, rotina do kernel. Bom, vamos ver isso mais detalhadamente. Perceba aqui, quando digitamos o nome do comando, man, vamos escolher uma seção, a qual a seção 1 apresenta o propriamente comando. Se eu não digitar nada, digitar apenas passwd e pressionar Enter, ele vai abrir a seção 1. A mesma coisa eu posso estar digitando man1 passwd, ok? Ele vai abrir a mesma coisa se eu não tivesse digitado 1 na frente. Bom, então agora vamos estar vendo um pouquinho arquivos especiais. Aliás, vamos ver a opção 5, que fala sobre formatos de arquivos e conversões. O que acontece? O nosso sistema Linux ele tem um arquivo chamado passwd.
a qual armazena a senha do usuário. Então, se digitarmos man 5 pswd, ele vai nos falar sobre o arquivo em si, não é mais sobre o comando pswd que tem a função de ter a senha, mas sim sobre o arquivo pswd que fica localizado dentro do nosso diretório. Bom, enfim, ele vai falar um pouquinho sobre o arquivo. Detalhe, meu sistema está traduzindo para português, por isso que esse arquivo em si, esse manual desse arquivo está falando em português. Bom, então temos aqui o arquivo de senha. pswd é um arquivo de senha. pswd é um arquivo de texto que contém as listas de contas do sistema fornecido para qualquer informação útil de identificação numérica. Não vou estar lendo mais sobre isso aqui, mas o arquivo pswd fica localizado no diretório /etc/pswd. Bom, enfim, então o que acontece? Quando você digita o man seguido de uma opção dessa, de 1 a 9, ele vai procurar conforme a categoria escolhida aqui, ok? Bom, então vamos lá, vamos estar clicando, apertando o Q para sair do manual, e agora supomos que eu digite a opção 6, jogos. Não temos nenhum jogos com pswd, então simplesmente digitando man 6 pswd, ele vai nos falar que não, o manual para a seção 6 está vazio. Consulte a seção 7 do documento para mais detalhes. Mas enfim, então podemos ver que o comando man ele tem algumas opções que podemos estar digitando, de 1 a 9, a qual pode ser um programa ou um comando shell. Podemos ver que o comando pswd serve para alterar a senha, e também temos a categoria 5, que é um arquivo. O arquivo pswd é onde fica armazenado as senhas do usuário, ok? Então esse foi o comando pswd que vimos no manual do nosso sistema interno. Então nessa aula falamos um pouquinho sobre páginas de manuais internas do CGU Linux. O comando também utilizado, man, ok? Então, caso vocês tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam em nosso canal para estar assim seguindo as nossas séries de videoaulas que vamos estar colocando sobre administração de servidores Linux. Então essa foi mais uma aula para o site ilimitada revenda ilimitada.com. Então, espero vocês na próxima aula. Fique com Deus, até mais.